Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais notícias da última semana. Com o aumento do endividamento das famílias, o governo prepara medidas para baixar juros do crédito consignado para trabalhadores e aposentados. A ideia é permitir o uso do saldo do FGTS como garantia. Um leilão deve ser feito entre os bancos visando forçar uma queda na taxa para os beneficiários. O saldo de crédito era de 110 bilhões de reais no fim de fevereiro, e destes, 77 bilhões de reais se referiam a novos empréstimos. A expectativa inicial era que só se ultrapassasse a marca de 100 bilhões de reais no fim deste ano. Quase 9 milhões de trabalhadores foram beneficiados, com 19 milhões de reais de contratos. A avaliação é que há abusos por parte de algumas instituições financeiras, que chegam a ter taxas de até 8%. O governo planeja fazer campanhas de esclarecimento sobre o assunto, mas acredita que será necessário estabelecer parâmetros de juros para a modalidade. E olha só, os condomínios do Rio de Janeiro estão criando regras mais rigorosas para o aluguel de imóveis por temporada. O número de crimes envolvendo locatários temporários cresceu de forma expressiva na cidade. Acontecimentos recentes que viraram notícia reacenderam um debate que já vinha sendo travado nos bastidores de condomínios da Zona Sul do Rio de Janeiro. Locação por plataformas digitais e a convivência em prédios estritamente residenciais. Síndicos e moradores afirmam que a sensação de vulnerabilidade tem aumentado. A percepção é de que o fluxo constante de pessoas desconhecidas, sem vínculo com a rotina do prédio, dificulta o controle e amplia riscos, não apenas para hóspedes, mas também para quem vive no local. Condomínios têm feito assembleias para implementar regras mais rígidas. Em alguns locais, foi proibido a entrada de qualquer pessoa que não esteja cadastrada como hóspede. Também foi vetado o recebimento de visitas. O descumprimento dessas regras implicará em multa para o proprietário do imóvel. Também tem entrado em pauta a utilização de unidades para encontros, eventos e festas. Ainda há mais regulamentos sendo criados para reduzir a circulação de estranhos nas áreas comuns. Os crimes que têm acontecido na região envolvendo apartamentos ocupados por locadores fez a pressão por mudança se intensificar. Moradores têm pedido por mais fiscalização, controle de acesso e dever de cuidado. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a relação entre os dois países. O diálogo ocorreu após o governo americano sinalizar a intenção de classificar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O telefonema ocorreu depois da reunião de Donald Trump com presidentes latino-americanos na Flórida, na qual ele discutiu operações de combate ao crime organizado. O encontro, para o qual Lula não foi convidado, foi batizado como Escudo das Américas e tratou de segurança pública. Foram discutidos na conversa os aspectos da cooperação judicial e o tema do crime organizado, no âmbito da preparação da visita de Luiz Inácio Lula da Silva Trump, adiada após o início da guerra contra o Irã. O governo Trump voltou a carga sobre a classificação de organizações criminosas como terroristas, algo que já foi rejeitado pelo governo Lula. Os integrantes do governo brasileiro temem que a classificação possa criar uma base legal para intervenções militares na América Latina e lembram da operação da captura do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. No foco de Washington estão as principais organizações com raízes no Brasil e Operação Continental, além de elos na Europa, como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. A ideia, encabeçada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está bem avançada. A proposta deve ser levada ao Congresso para aprovação. Conforme a legislação norte-americana, o governo dos Estados Unidos possui mecanismos legais e políticas ativas que permitem uma intervenção, incluindo o uso de força militar e de operações unilaterais contra organizações designadas como terroristas estrangeiras. O secretário de Estado pode designar os grupos como terroristas, permitindo as sanções financeiras, as restrições de imigração e a ação militar. A discussão sobre considerar o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como grupos terroristas ganhou corpo no ano passado e pautou os debates no Congresso Nacional do Brasil.
Essa ideia ganhou força com o apoio de políticos de direita e daqueles que fazem oposição ao governo Lula. E pela primeira vez desde 2022, o conflito no Oriente Médio fez com que o preço do barril de petróleo ultrapassasse os $100. O preço da gasolina no Brasil, em relação à cotação internacional, está defasado em mais de R$1 por litro nas refinarias. Vamos ver. Os desdobramentos do conflito fizeram encarecer o preço do barril do petróleo, ultrapassando os $100. O salto também elevou a defasagem entre os preços dos combustíveis no Brasil e a cotação internacional, em um cenário que exigia um aumento de R$1,22 por litro de gasolina, nas refinarias comandadas pela Petrobras. Desde o ataque coordenado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o valor do barril de Brent, referência internacional do combustível, saltou mais de 49%, passando de $72 para $108. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a alta exige reajuste da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras. Segundo a Abicom, os eventuais reajustes dependem da decisão da estatal. Apesar disso, analistas afirmam que o salto do combustível ainda não prejudica o estoque nacional, mas pode exigir uma atitude da Petrobras após um mês de defasagem com o mercado internacional. A paridade da gasolina apresentou estabilidade desde a redução de 5,2% dos preços em janeiro. As montadoras brasileiras tiveram queda nas exportações no primeiro bimestre do ano em comparação com o ano passado. A Argentina, em crise, foi em 2025 a principal responsável pela alta nas exportações de veículos brasileiros. No ano passado, a Argentina foi a principal responsável pela alta de 32% nas exportações de veículos brasileiros. No primeiro bimestre, os embarques para o país vizinho caíram. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, as montadoras brasileiras exportaram, no primeiro bimestre do ano, 59.400 unidades, contra 82.400 no mesmo período do ano passado. Trata-se de uma queda de 28% nas exportações de veículos em 2026, com destaque para o recuo da Argentina. Os embarques para o país vizinho caíram de 15.600 para 14.400 unidades entre janeiro e fevereiro, uma redução de 7,5%. Ainda em 2025, das 528 mil unidades enviadas ao exterior, 302 mil tiveram como destino o país vizinho. O resultado das exportações brasileiras só não foi pior por causa dos números do México, que cresceram 318%. No último mês, os embarques para o mercado mexicano saltaram de 2.200 para 9.100 veículos, em relação a janeiro. Já o Chile registrou aumento de 34%, passando de 1.600 para 2.200 unidades. Um levantamento sobre o perfil das mulheres no trânsito traz números que chamam a atenção. Mesmo representando uma parte importante dos motoristas, elas aparecem em uma parcela menor dos acidentes fatais. Ao mesmo tempo, uma mudança no mercado começa a surpreender. Em alguns casos, o seguro de carro para mulheres está ficando mais caro do que para os homens. Um estudo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal mostra que as mulheres representam 13% dos condutores envolvidos em acidentes fatais, registrados no ano passado. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. No Distrito Federal, as mulheres representam 42% do total de motoristas habilitados. São mais de 765 mil condutoras, entre mais de 1.800.000 motoristas registrados. Mesmo assim, a participação feminina nos sinistros com morte continua o menor. Dos 404 condutores envolvidos em acidentes fatais, em 2025, 53 eram mulheres e 332 eram homens. E 19 não tiveram o sexo identificado.
Outro dado que chamou a atenção das autoridades foi o aumento de números de mulheres que perderam a vida no trânsito. O total subiu de 33 vítimas em 2024 para 51 em 2025, um crescimento de 54%. Especialistas explicam que esses dados também passaram a impactar no mercado de seguros de automóveis. Durante muitos anos, as mulheres pagaram menos pelas apólices, por serem consideradas motoristas mais cautelosas. Mas agora, em alguns casos, essa realidade começa a mudar. Uma cotação recente mostra que o seguro de um SUV para um homem de 35 anos, morador da Zona Sul de São Paulo, fica em cerca de R$ 2.700. Para uma mulher da mesma idade e moradora na mesma região, o valor da apólice pode chegar a R$ 3.700. Especialistas destacam que mulheres sempre foram vistas como motoristas mais prudentes. Mesmo assim, o aumento nos registros de ocorrências acende um alerta. Os dados devem ajudar a direcionar novas campanhas de educação no trânsito e também influenciar os cálculos do mercado de seguros. E agora vamos com um alerta muito importante. Nos últimos 4 anos, foram aplicadas mais de 11 mil multas no Mato Grosso do Sul a motorista que transportava crianças sem a cadeirinha obrigatória. O número de autuados por transporte de criança de maneira irregular, ou seja, sem a observância das normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro, foi de 11.623 em Mato Grosso do Sul nos últimos 4 anos, segundo os dados do Detran estadual. Em comparação a 2022, o aumento foi de quase 28% em 2025. Conforme previsto no artigo 168 da legislação de trânsito, a ação rende infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até que a situação seja regularizada. As cidades que mais registraram infração foram Campo Grande, seguida de Dourados e Nova Andradina. Os números alertam para a prática comum de não utilizar de maneira correta os equipamentos para proteção e segurança dos menores. Em 2026, já foram realizadas 459 autuações pelo transporte incorreto, considerando apenas os meses de janeiro e fevereiro. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a resolução do CONTRAN, as crianças com 10 anos ou menos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro do veículo, com o devido dispositivo de retenção à sua idade. As regras são: crianças de até 1 ano ou até 13 quilos no bebê conforto ou conversível obrigatório. Crianças de 1 a 4 anos ou entre 9 e 18 quilos, cadeirinha obrigatória. Crianças de 4 a 7 anos e meio ou até 1,45 m de altura e peso entre 15 e 36 quilos, assento de elevação obrigatório. Crianças a partir de 7 anos e meio até 10 anos ou acima de 1,45 m de altura, cinto de segurança obrigatório. Todos os dispositivos devem estar devidamente fixados no veículo, utilizando cintos de segurança ou outro equipamento homologado pelo fabricante. Segundo estudos de segurança viária, o uso correto de equipamentos pode reduzir em até 60% o risco de mortes e lesões graves em caso de acidentes. Vale lembrar que os números registrados aqui no estado não completam as informações por conduzir motocicletas, motonetas ou ciclomotores com crianças menores de 7 ou 10 anos, ou sem condições de cuidar da própria segurança. Essas também são consideradas infrações gravíssimas, que somadas totalizaram 855 autuações desde 2022. E olha só, um pai foi buscar o filho na creche, mas acabou levando a criança errada e só percebeu a confusão quando chegou em casa. E a Prefeitura de Jaraguá do Sul, na região norte do estado, vai abrir sindicância para apurar uma situação que pode até parecer engraçada, mas no final ela é preocupante. Um pai foi a uma creche no último dia 2 de março buscar seu filho, levar para casa depois ali do horário da aula. Ele levou, só que ele levou a criança errada.
Quando ele chegou em casa, depois de quase uma hora, porque saiu da creche, trânsito e tal, até chegar em casa, que ele foi notar que não era o filho dele que ele levou embora. Aí tudo isso gerou um transtorno, até avisar a escola que não era o filho dele estava na escola, o outro pai já estava desesperado porque o filho não estava lá, tudo isso gerou, claro, uma confusão. E agora a Prefeitura de Jaraguá do Sul vai abrir investigações para saber o que aconteceu. Até porque a segurança das escolas e da escola que está em jogo e das crianças, claro. Como que você entrega o filho de quem não é para outra pessoa? Então, esse caso foi percebido, né, o erro, a criança foi devolvida, né, foram destrocadas as crianças e a Prefeitura, em nota, diz que vai apurar esse caso, abriu investigação e vai ser tudo conduzido pela Secretaria de Educação. Os detalhes vão ser, né, analisados, mas não serão informados, até porque tem que respeitar a privacidade da criança e dos pais. De acordo também com a nota, a diretora foi chamada, identificou o erro e o pai que havia levado a criança errada por engano retornou ao CI e fez a troca sem males nenhum a ninguém, ficou todo mundo pelo menos bem de saúde, mas, né, convenhamos, você chegar lá na escola, vai pegar teu filho, na creche ainda, que geralmente são crianças até 5 anos, você chega lá, não tá, como não tá? E procura aqui, procura dali, não tá. Aí daqui a pouco outro pai liga, ó, levei errado, depois de 1 hora. É para se preocupar mesmo e investigar. A gente continua acompanhando essa situação que aconteceu aqui em Santa Catarina. O Rio de Janeiro vai contar com um importante reforço na segurança. A partir de hoje, 600 agentes da Força Municipal armados estarão nas ruas e eles também contarão com câmeras corporais. A Força Municipal, Divisão de Elite e Armada da Guarda Municipal do Rio de Janeiro estreia no próximo domingo nas ruas da cidade, equipada com pistolas e armas de choque. Segundo a Prefeitura, os agentes usarão câmeras corporais obrigatórias e serão supervisionados em tempo real, 24 horas por dia, a partir de uma sala de monitoramento de gestão operacional. A central poderá ainda acionar as equipes e acompanhar as ocorrências ao vivo pelas imagens registradas durante as ações. De acordo com o município, se um guarda da divisão de elite desviar-se ou afastar-se do trajeto previsto durante uma missão, a sala de monitoramento receberá um alerta automático. Os dispositivos móveis também serão usados para acionar a sala de supervisão e para transmitir missões específicas, registrar ocorrências e ainda elaborar relatórios. Ao todo, 600 agentes foram preparados para a nova tropa, mas a entrada em serviço ocorrerá de forma gradual, por etapas, e parte do efeito ficará de prontidão nesta fase inicial. O prefeito Eduardo Paes ficou de informar esta semana as regiões da cidade onde a nova divisão começará a atuar. No mês passado, a Polícia Federal chegou a negar o pedido da prefeitura para a concessão de porte de arma aos integrantes da Força Municipal, alegando que a legislação proíbe o uso de armamento a integrantes de outras carreiras que estejam lotados na Guarda Municipal. Mas, no início deste mês, um acordo colocou um fim ao impasse, sendo acertado que a atuação armada será restrita aos guardas que integram a unidade. Para a nova função, os guardas foram selecionados com base no histórico de atuação, considerando critérios como eficiência, disciplina e aptidão física, além de avaliações médicas e psicológicas. Os agentes atuarão em áreas com maior incidência de roubos e furtos. E, celebrando o Dia das Mulheres no último domingo, a diretora-geral da Divisão de Elite da Guarda Municipal celebrou e parabenizou especialmente as agentes das turmas. Cerca de 25% das guardas formadas são mulheres. E olha só, em meio às tensões no Irã, vidas inocentes são afetadas. Um homem quase foi atingido por um míssil enquanto andava pelas ruas de Israel. Ele ficou gravemente ferido. Vamos conferir. Um homem escapou por pouco de ser atingido em cheio por um míssil enquanto caminhava pelas ruas de Israel. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ele anda tranquilamente, quando de repente um míssil atinge o solo. Repare que foi bem ao lado do homem, faltando poucos metros para atingi-lo.
Com a força do impacto, ele cai e fica deitado no chão até que outro homem o vê e corre para ajudá-lo. Segundo a imprensa local, ele ficou gravemente ferido pelos estilhaços da bomba. Além dele, outras pessoas também foram vítimas. Outro fragmento do míssil caiu em um canteiro de obras e matou um operário. Os Estados Unidos e Israel lutam juntos na guerra contra o Irã, iniciada após bombardeios conjuntos contra o território iraniano. Recentemente, o presidente americano Donald Trump afirmou que a guerra deve terminar em breve, mas o governo do Irã afirmou que é Teherã quem decidirá quando que o conflito terminará e descartou qualquer possibilidade de um cessar-fogo. E veja a seguir, universidades estabelecem regras para uso de IA para alunos e professores. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. A USP, o Unesp e a Unicamp defendem regras para o uso da inteligência artificial nas atividades acadêmicas. As iniciativas buscam estabelecer parâmetros para estudantes e professores com foco em transparência, ética e responsabilidade no uso das ferramentas. As instituições defendem de forma geral que o uso de inteligência artificial deve ser declarado explicitamente, tanto pelos alunos quanto pelos docentes. As universidades propõem o detalhamento de quais ferramentas foram usadas, suas versões e modelos, além da forma como foram aplicadas, incluindo até os prompts utilizados. A definição das regras vem em meio ao avanço do debate sobre IA na educação, ciência e pesquisa científica. As 3 universidades são relevantes no cenário acadêmico brasileiro e as diretrizes podem servir de referência para outras instituições. USP, Unesp e Unicamp também estão criando órgãos específicos para lidar com o tema. A ideia é estabelecer departamentos e centros de pesquisa responsáveis por desenvolver protocolos, estimular pesquisas e promover a formação de alunos, professores e funcionários na IA. A Unesp, por exemplo, já publicou uma solução geral sobre inteligência artificial e uma portaria voltada à pós-graduação. Mais recentemente, a instituição concluiu um guia para estudantes de graduação com orientações práticas sobre o uso da tecnologia. Entre os usos considerados aceitáveis estão tarefas como tradução de textos, elaboração de resumos ou reformulação de parágrafo. Já entre as práticas proibidas está a entrega de trabalhos produzidos total ou parcialmente por IA, como se fossem autoria do estudante, além do uso da tecnologia em avaliações sem autorização do professor. Para os docentes, as orientações permitem o uso da IA no planejamento de aulas ou no apoio à correção de atividades, desde que os resultados sejam revisados por humanos. A criação de materiais didáticos sem revisão ou sem informar os alunos sobre o uso da tecnologia é considerada inadequada. A instituição pretende ampliar essa estrutura, transformando o laboratório no Instituto de Inovação e Inteligência Artificial. O objetivo é coordenar pesquisas, promover debates e estabelecer parcerias com a sociedade. A popularização da inteligência artificial também tem levado professores a repensar formas de avaliação. Ferramentas automáticas de detecção de textos gerados por IA ainda são consideradas pouco confiáveis, o que pode gerar acusações equivocadas. E olha só, a pesquisa Real Time Big Data mostra que o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, está na frente do presidente Lula no estado de São Paulo. O levantamento mostra Lula com maior rejeição entre os paulistas. Pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data indica um cenário de disputa acirrada pela presidência da República no estado de São Paulo. No levantamento, o senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Lula em simulações de primeiro turno. No primeiro cenário testado, Flávio Bolsonaro registra 38% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 34% entre os eleitores paulistas. Apesar da vantagem numérica do senador,
A diferença ela está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o que configura o empate técnico. O Instituto ele também simulou outros cenários de primeiro turno com a inclusão de diferentes pré-candidatos e o resultado também se manteve semelhante, com a disputa apertada entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Em uma das simulações, Flávio Bolsonaro aparece com 39% das intenções de voto contra 35% de Lula, novamente em situação de empate técnico. Nesse cenário, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, registraram 5% cada. Já o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, e o líder do Partido Missão, Renan Santos, aparecem com 2% das intenções de voto. Em outra simulação, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, soma 6%, enquanto Romeu Zema registra 4%. Também em um cenário testado pelo Instituto, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece com 9% das intenções de voto. O levantamento ouviu 2.000 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 6 e 7 de março. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a esposa do ministro Alexandre de Moraes confirmou em uma nota divulgada o contrato milionário de 129 milhões de reais com o Banco Master. De acordo com Viviane de Moraes, o escritório dela produziu 36 pareceres e 94 reuniões de trabalho em 10 meses. O escritório de advocacia da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, divulgou uma nota pública para esclarecer a atuação no caso envolvendo o Banco Master. Segundo o comunicado, o escritório foi contratado pelo banco entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 para prestar consultoria jurídica e serviços ligados principalmente à área de compliance da instituição. A equipe era formada por 15 advogados, além da contratação de 3 escritórios especializados que atuaram sob coordenação da banca. De acordo com a nota, ao longo desse período foram realizadas 94 reuniões de trabalho, incluindo 79 encontros presenciais na sede do Banco Master, além de reuniões com a presidência da instituição e encontros por videoconferência. O escritório afirma ainda que produziu 36 pareceres jurídicos e opiniões legais sobre diversos temas, como questões regulatórias, contratuais, trabalhistas, previdenciárias e de proteção de dados. Entre os serviços prestados também estariam a revisão de código de ética e das políticas internas do banco, além da implementação de mecanismos de compliance e governança corporativa. A advogada ressaltou ainda que nunca atuou em nenhuma causa do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. O contrato foi encerrado em novembro do ano passado, quando o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira. A divulgação da nota ocorre após vir à tona um contrato firmado entre o banco e o escritório da advogada. Informações reveladas apontam que o acordo previa pagamentos que poderiam chegar a cerca de 129 milhões de reais ao longo de 3 anos, o equivalente a aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais por mês. O valor chamou a atenção porque o escritório aparecia em poucos processos judiciais envolvendo o Banco Master. Enquanto surgem novos esclarecimentos sobre os contratos jurídicos ligados ao Banco Master, o caso também avança no Supremo Tribunal Federal, que deve analisar nesta semana a situação do dono da instituição financeira, o banqueiro Daniel Vorcaro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir se mantém ou não a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. A ordem de prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, relator do caso, após pedido da Polícia Federal. A Polícia Federal aponta indícios de que Vorcaro teria tentado interferir nas investigações, monitorando adversários e buscando informações sobre o andamento do caso. A decisão foi tomada de forma individual pelo relator e agora será analisada pelos demais ministros da segunda turma, formada também por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. Após a nova ordem judicial, Vorcaro foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, uma das unidades de segurança máxima do país. O presídio abriga detentos considerados de alto risco e possui regras rígidas de controle e vigilância. Como parte do protocolo de segurança do sistema penitenciário federal, o banqueiro deverá permanecer inicialmente 20 dias no regime disciplinar diferenciado. Nesse período, o preso fica isolado dos demais detentos em uma cela individual de aproximadamente 9 metros quadrados, equipada apenas com cama, mesa e banheiro. A rotina dentro da unidade é totalmente monitorada por câmeras e todos os deslocamentos são acompanhados por agentes penitenciários. As visitas também seguem regras rígidas.
Presos e visitantes ficam separados por vidro, sem contato físico, e a comunicação ocorre por telefone no chamado parlatório com gravação de áudio e vídeo. A defesa de Daniel Vorcaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que as visitas dos advogados ao banqueiro não sejam monitoradas ou gravadas, o que atualmente faz parte do procedimento padrão em presídios federais. Os advogados argumentam que a comunicação reservada entre defensor e cliente é uma garantia fundamental do direito de defesa. A defesa também solicitou autorização para levar cópias impressas dos autos e fazer anotações durante os encontros. Caso essas condições não sejam autorizadas pela administração do presídio, os advogados pediram que Vorcaro seja transferido para outra unidade em Brasília. O Alzheimer é a segunda doença mais temida pelos brasileiros. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 4 em cada 10 brasileiros conhecem alguém próximo que recebeu o diagnóstico da doença. Uma pesquisa Datafolha investigou a percepção sobre 4 doenças: Alzheimer, Parkinson, AIDS e câncer. O resultado revelou que o Alzheimer é a segunda doença que os brasileiros mais temem que atinja alguém próximo, atrás apenas do câncer. Em primeiro lugar, 75% dos entrevistados colocaram o câncer como a doença mais temida. O Alzheimer aparece na sequência, citado por 13%. A AIDS vem depois, com 9%. E o Parkinson é mencionado por 1% como o maior temor. Os dados também apontam que 4 em cada 10 brasileiros conhecem alguém com Alzheimer. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em dezembro do ano passado em todo o Brasil. Quando perguntados sobre qual diagnóstico mais temiam que atingisse algum parente ou amigo entre as 4 doenças, especialistas afirmam que o medo do Alzheimer está fortemente ligado ao desconhecimento sobre a doença, e isso ainda afasta as pessoas da busca por diagnóstico e tratamento. Com medicação, atividade física e estimulação cognitiva, muitos pacientes conseguem manter autonomia por anos e uma vida social ativa. Os médicos acrescentaram que um dos principais desafios no país está justamente no número de casos que nunca chegam a ser identificados. Segundo o Ministério da Saúde, dados de 2024 indicam que cerca de 80% dos casos de demência no Brasil não são diagnosticados. E o número de idosos no Brasil já supera o de crianças. São 32 milhões e 100 mil pessoas com mais de 60 anos de idade, em comparação com os 26 milhões e 400 mil crianças de até 9 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os grupos representam, respectivamente, 15,8% e 13% da população nacional, de acordo com o último censo demográfico de 2026. Trata-se de uma mudança profunda em relação ao censo de 2000, quando os idosos somavam 8,6% e as crianças 19,4% da população. Países da América do Sul estão reproduzindo as baixas taxas de natalidade que já eram comuns na Europa e no Japão, o que gera um grande problema para a economia global daqui a 20 anos, com estudos sobre taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade e crescimento promovido pela Universidade de Londres, e um dos principais estudiosos dos efeitos da combinação entre aumento da longevidade e queda da natalidade sobre a economia. De acordo com pesquisadores, chama a atenção para a rapidez deste processo na Coreia do Sul, que enfrenta um declínio populacional de mais de 85% em apenas 2 gerações. Países da América do Sul estão reproduzindo as baixas taxas de natalidade que já eram comuns na Europa e no Japão, o que gera um grande problema para a economia global daqui a 20 anos, com estudos sobre taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade e crescimento promovido pela Universidade de Londres, e um dos principais estudiosos dos efeitos da combinação entre aumento da longevidade e queda da natalidade sobre a economia. De acordo com pesquisadores, chama a atenção para a rapidez deste processo na Coreia do Sul, que enfrenta um declínio populacional de mais de 85% em apenas 2 gerações. No país asiático, a cada 100 casais nascem entre 33 e 35 filhos, que dão origem a cerca de 11 a 12 netos. É uma taxa de fecundidade de 0,72 a 0,75 por mulher. No Brasil, é de 1,55 por mulher, com empresas se moldando para atender famílias cada vez menores. Seriam necessários 2,1 filhos por mulher no mundo para manter a população estável.
A população brasileira atingiu 213.400.000 habitantes em 2025, de acordo com as estimativas do IBGE. O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, experimentando uma desaceleração no crescimento populacional, com um aumento de 0,39% em relação ao ano anterior. O país passa por um envelhecimento progressivo, com maior expectativa de vida e queda na taxa de fecundidade. Um empresário do Rio Grande do Sul está faturando R$ 1 milhão com uma invenção que tem ajudado muitos churrasqueiros. Um pacote de carvão que acende sozinho. Vamos ver. Acender o carvão da churrasqueira pode parecer uma tarefa simples, mas na hora de fazer o fogo pegar, muita gente passa trabalho. E foi observando essa dificuldade do dia a dia que o empreendedor gaúcho decidiu transformar o problema em oportunidade. Em Pareci Novo, no Vale do Caí, ele desenvolveu um saco de carvão que acende sozinho, com um sistema interno que facilita a circulação de ar e torna o processo mais rápido e até mais seguro. O empreendedor conta que a ideia surgiu da experiência dele como churrasqueiro e também como bombeiro voluntário. Uma combinação que ajudou a criar um produto pensado para reduzir riscos e facilitar o acendimento da churrasqueira. Depois de quase 2 anos de testes e mais de 200 protótipos, o produto foi patenteado e hoje já é vendido em diferentes estados do país. O resultado, uma solução simples que virou um negócio em expansão e que já fatura cerca de R$ 1 milhão por ano. O Brasil já tem mais pets do que crianças e por isso a disputa por animais de estimação após o fim de um relacionamento amoroso tem chegado cada vez mais à justiça. O Brasil tem hoje mais de 150 milhões de animais de estimação. O número mostra como os pets ganharam espaço nas famílias e passaram a ser considerados parte delas. Com o fim de um relacionamento, a pergunta sobre quem fica com o animal também pode virar motivo de disputa. Nesses casos, a justiça passa a observar quem realmente cuida do pet no dia a dia, como alimentação, passeios e acompanhamento veterinário. Bom, o ideal é que seja um acordo amigável, né? Mas a gente já presume que num divórcio, numa dissolução da união estável, os ânimos podem acabar atrapalhando, né, numa decisão mais sensata. Mas o aconselhado é que seja um acordo amigável, a gente pode até pensar em levar esse acordo ao cartório. É claro que, como não tem ainda uma legislação própria para isso, né, a gente tem apenas um projeto de lei e algumas decisões de tribunais, mas não tem uma legislação tratando de forma específica para esse tema. Então, é comum ter notícias de que cartórios não aceitam registrar isso. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família, embora a lei ainda não considere os animais como bens, a Justiça brasileira já passa a analisar o bem-estar do pet e o vínculo afetivo com os tutores para definir com quem o animal deve ficar em caso de divórcio. Em algumas situações, os tribunais também têm admitido um modelo parecido com a guarda compartilhada. Nessa modalidade, o pet pode conviver com os 2 tutores com períodos ou visitas definidos em acordo ou pela própria justiça. Ou então, se um dos ex-cônjuges, né, não tem uma residência fixa ou um ambiente adequado para acolher esse animal, né, sem um quintal, enfim, pode ficar com uma das partes, né, uma guarda unilateral, mas com direito a visitas, né? Aí, normalmente, fixados horários, né, períodos regulares, em que essa outra pessoa pode entrar em contato, né, observando essas determinações, essas exigências, e tirar o animal para um passeio e ter um momento ali de visita com esse animal. Vale informar que em caso de Maria da Penha, com medida protetiva, né, então essa guarda compartilhada, esse direito de visitas, né, ela fica contraindicada. Além da convivência, as despesas com o animal também podem ser divididas. Gastos com ração, vacinas, consultas e medicamentos podem ser definidos em acordo entre as partes ou em caso de conflito estabelecidos pela Justiça. A gente não pode comparar uma pensão alimentícia, mas um verdadeiro rateio de despesas, né? Então, dependendo de como ficou a guarda do animal, né, pode ter um rateio de 50-50, ou então cada uma das partes pode se incumbir de assumir todos os ônus, todas as despesas e os gastos, enquanto estiver na posse do animal, né, com a guarda do animal, se eventualmente está num regime de guarda alternada, né? E aí todas essas despesas que sobrevêm aí, por exemplo, uma enfermidade, alguma doença, aí isso é algo futuro que vai ser analisado, né, e normalmente rateado.
Especialistas destacam que, mais do que uma disputa entre ex-cônjuges, o mais importante é garantir que o animal continue recebendo cuidados, atenção e qualidade de vida. E agora é hora de falar de esportes no Redação Hit. E a Nayara Rodrigues é quem vai trazer as notícias. Boa tarde, Nayara, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Fernando, e boa tarde a todos de casa. Bom, e os campeonatos estaduais já terminaram, porém um recorde chama a atenção. É o caso do técnico Abel Ferreira, que fez história mais uma vez, não é mesmo? Exatamente, o treinador português conquistou mais uma taça no comando do Verdão e agora é o técnico com mais títulos pelo clube. O técnico português é um dos treinadores mais longevos e vitoriosos da história do Palmeiras e do futebol brasileiro, superando 5 anos e 3 meses de trabalho contínuo e vem quebrando recordes. Em 5 anos de trabalho frente ao clube, Abel Ferreira conseguiu mais um feito inédito ao vencer o Campeonato Paulista, se isolando como o treinador com mais títulos conquistados na história do clube. Abel encerrou o jejum de 2 anos sem taças, já que a última conquista havia sido no Paulistão de 2024. Em 25, no entanto, foi a única temporada completa que o treinador passou em branco. O técnico português agora ultrapassa Oswaldo Brandão, com quem dividiu o posto de maior campeão do clube. Abel Ferreira com 11 títulos, Oswaldo Brandão com 10, em seguida Vanderlei Luxemburgo com 8 títulos, Cambon com 7 e, por último, Scolari com 6. Abel Ferreira já conquistou pelo Palmeiras 2 Libertadores, 2 brasileiros e 4 estaduais, além da Copa do Brasil, Recopa e Supercopa. Vamos agora falar de seleção brasileira. A pré-lista já saiu e podemos ter surpresa na próxima convocação do Brasil para os jogos contra a Croácia e França, que são jogos preparativos para a Copa do Mundo. Isso, surpresa e algumas mudanças, principalmente no ataque. O atacante Neymar Júnior é quem mais chama a atenção nessa pré-lista. Os nomes de Igor, Thiago e Endrick também aparecem. A seleção brasileira vai fazer 2 amistosos no mês de março. No dia 26, encara a França e no dia 31, a seleção da Croácia. Uma novidade que pode pintar nas partidas é a presença de Neymar. O camisa 10 do Santos está na pré-lista de Carlo Ancelotti e seguirá sendo acompanhado de perto pelo italiano e sua comissão técnica. Mesmo com seu nome na pré-lista, não garante sua presença na convocação oficial que irá acontecer no dia 16. Neymar já esteve em outras pré-listas, mas por enquanto ainda não atuou com a amarelinha sob o comando de Ancelotti. Desde outubro de 2023 que Neymar não faz uma partida oficial pela seleção, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Nesta terça-feira, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica irão acompanhar a partida entre Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, Neymar não deve atuar. O camisa 10 não se sentiu 100% e por isso não foi relacionado para a partida. A ausência do jogador, entretanto, não afeta os planos da CBF, que manteve a viagem para o interior paulista. Outros nomes que também estão na pré-listas e devem ser observados pelo treinador são Endrick, do Lyon, da França, Igor Thiago, do Brentford e Ryan, do Bournemouth, ambos da Inglaterra. É isso mesmo, eu fico por aqui. Um ótimo domingo a todos e até mais. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pela participação. Ótimo domingo para você. Bom, e esta edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais!